Em Marcos capítulo 10, versículo 48 em diante, a palavra diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamando o cego, disse-lhes: Tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só que palavra magnífica. A palavra de Deus fala de um homem chamado Bartimeu, que estava à beira do caminho, na saída de Jericó, e Jesus estava passando. No momento que ele começou a passar, diz que ele ouviu falar que era Jesus e começou a clamar fortemente. As multidões falaram para Bartimeu se calar, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pelo que o Senhor parou, mandou que o chamasse, e o Senhor perguntou: O que queres que eu te faça? Ele falou que gostaria de enxergar. Então Jesus falou para ele enxergar, e a fé dele tinha curado e salvado a vida de Bartimeu. Aqui nós aprendemos, apesar de ser uma palavra muito conhecida, mas nós aprendemos lições magníficas com esse texto. A palavra chega a dizer que estar à beira do caminho não é o fim. Ele estava à beira do caminho, mas não era o fim para Bartimeu. Apesar de ele estar ali às margens da sociedade, quantas pessoas estão emocionalmente destruídas, estão espiritualmente derrotadas, estão à margem do caminho, mas é justamente a margem do caminho onde Jesus quer passar para parar, para te escutar, para tirar você dessa situação. Então nunca confunda a tua situação atual com a sua identidade. Você não é o que você está vivendo hoje. Esse hoje que você está vivendo um dia será restaurado pela mão de Deus. Segunda lição que nós aprendemos: ele ouviu falar de Jesus. A palavra fala que quando Jesus estava passando, ele ouviu falar que era Jesus. Ou seja, quando nós escutamos quem é o Senhor Jesus, a fé começa a brotar em nosso coração. A palavra chega a dizer em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ele começou a escutar quem era Jesus e começou a ter fé e começou a clamar, e Jesus fez um milagre extraordinário. Se você escutar a palavra de Deus, não escutar as vozes negativas que tentam te derrubar, você pode ter certeza, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Terceira coisa, ele clamou com insistência. Enquanto a multidão estava falando para ele: Pare, Bartimeu, ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes existem pessoas negativas que estão no teu caminho, pessoas que te criticam, pessoas que colocam medo no teu coração. Muitas vezes é uma culpa que você está vivendo, muitas vezes é um pecado que você está vivendo, e aquilo ali impede de você avançar. Mas em nome de Jesus, não deixe essas vozes negativas te impedir. Avance, levanta-se, porque pessoas tentaram parar Bartimeu, mas não conseguiram, porque o Senhor estava ao seu lado. Quarta coisa que nós aprendemos com Bartimeu: Jesus para por causa de um clamor sincero. Jesus, ele não parou para um governador ou por causa da multidão, mas a palavra fala que ele parou por causa de um coração quebrantado, porque encontrou sinceridade no clamor de Bartimeu. Jesus não importa se a pessoa tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se ela tem posição social, ele não se importa com isso. Ele quer escutar um coração sincero, verdadeiro e quebrantado. Se o teu coração é sincero, o Senhor também está te escutando. Quinta coisa, Bartimeu lançou fora a sua capa, ou seja, a capa simboliza aquela mentalidade de vítima, comodismo, pecado escondido, desculpa. Muitas vezes, qual é a sua capa que você está vivendo hoje, que você precisa abandonar para viver o novo de Deus? Para você viver o novo de Deus, você precisa abandonar coisas antigas, a capa antiga, tudo aquilo que te leve ao teu passado, que faça você ficar preso ao teu passado, para você viver o novo de Deus. Sexta coisa, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça?
Sabe por que Jesus perguntou? Meu irmão, Jesus ele sabia exatamente que Bartimeu precisava enxergar, mas ele fez aquela pergunta não é para saber, mas era para transformar a vida de Bartimeu, para que o coração de Bartimeu tivesse alinhado ao coração de Jesus. Quando nós oramos, o nosso coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. Deus não quer, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. A palavra fala que antes mesmo de pedirmos qualquer coisa, o Senhor já nos conhece. Então você apenas precisa alinhar o teu coração ao coração de Deus. 7. A fé trouxe cura, mas também trouxe salvação. Jesus curou Bartimeu, mas quando ele falou assim, a tua fé te salvou, ele trouxe restauração para a vida de Bartimeu. E quando você tem fé, acredita, o Senhor não apenas cura você fisicamente, mas ele te cura espiritualmente. E 8, o milagre não foi o fim, mas foi apenas o começo. A palavra fala assim que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Quando Ele te salva, Ele te cura, Ele te restaura por completo, você agora passa a caminhar em sua presença. Você agora não deseja Ele apenas pelo aquilo que Ele pode te dar. Você deseja o Senhor pelo aquilo que Ele é. Você deseja o caminho, você deseja ser discípulo de Jesus. Receba esta palavra em teu espírito e que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família no nome do Senhor Jesus.